O Endrick acaba de dar uma resposta incrível para o técnico Paulo Fonseca e o que ele fez no jogo foi tão forte que deixou o comandante do Leão sem jeito na frente de todo mundo. Esqueça as críticas pesadas e o castigo que o treinador tentou aplicar durante a semana. A situação mudou totalmente porque o nosso Bob precisou de apenas 3 minutos para acabar com a conversa de que estava sem vontade e salvar o emprego do próprio chefe. O clima de pressão era claro, com cobranças injustas e comparações maldosas, mas o talento puro não aceita desaforo. Hoje, no FUT Play News, vamos analisar a reviravolta mágica do Endrick e o que o treinador falou logo depois da vitória para tentar se explicar. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o treinador errou feio ao criticar o Endrick em público? Comenta aí e bora pro vídeo. A semana do Lyon foi marcada por um comportamento inesperado e agressivo por parte do técnico Paulo Fonseca. O treinador português, em vez de atuar como mentor para o jovem Endrick, decidiu utilizar os microfones para atacar o atacante brasileiro. Em diversas coletivas, Fonseca não poupou palavras para questionar a dedicação do garoto, afirmando que ele precisava demonstrar mais vontade de vencer. Essa estratégia de expor o atleta diante da imprensa mundial foi vista por muitos como uma tentativa de desviar o foco dos problemas táticos que o time vinha enfrentando. Ao colocar o Endrick no centro da polêmica, o técnico criou uma atmosfera de desconfiança que afetou o vestiário. A falta de proteção ao maior talento do elenco gerou críticas imediatas, especialmente porque o jogador estava retornando de uma maratona de viagens com a seleção brasileira. A atitude do comandante pareceu uma tentativa desesperada de salvar a própria pele diante da diretoria e da torcida, transferindo a culpa dos resultados negativos para o jovem reforço. O ponto mais baixo das declarações de Paulo Fonseca foi quando ele decidiu comparar o Endrick com jogadores que vieram de divisões inferiores. O treinador exaltou a coragem de garotos que estavam na terceira divisão de Portugal, dando a entender que o brasileiro não possuía a mesma fibra competitiva. Essa fala foi recebida como um insulto direto ao profissionalismo do atacante, que já provou seu valor em grandes palcos mundiais. Ao dizer que o time precisava de soluções e não de problemas, Fonseca isolou o Endrick publicamente, ignorando todo o esforço de adaptação que um jovem de 19 anos enfrenta em um país novo. O técnico questionou abertamente se a fama e o status de jogador do Real Madrid estariam subindo a cabeça do garoto, sugerindo uma falta de comprometimento que nunca foi vista na carreira do brasileiro. Este tipo de abordagem, velha guarda, focada em diminuir o jogador para obter uma reação, foi duramente criticada por especialistas que consideraram a manobra perigosa e desnecessária para o desenvolvimento da joia. Para consolidar sua posição autoritária, Paulo Fonseca decidiu deixar o Endrick no banco de reservas na partida contra o Lorient. A decisão foi vista como um castigo direto pelas supostas reclamações de cansaço do jogador. Durante todo o primeiro tempo, o que se viu foi um Lyon apático, sem criatividade e totalmente dependente de lampejos que não aconteciam. O estádio assistia a um espetáculo de incompetência tática, enquanto o melhor finalizador do time permanecia sentado assistindo ao sofrimento de seus companheiros. A teimosia do treinador quase custou caro, pois o time não conseguia levar perigo ao gol adversário. A torcida francesa, impaciente com a falta de gols, começou a murmurar o nome do brasileiro, percebendo que o orgulho do técnico estava atrapalhando os objetivos do clube. O Lyon precisava da vitória para continuar sonhando com as competições europeias, mas Fonseca parecia mais preocupado em manter seu gelo disciplinar do que em garantir os 3 pontos fundamentais para a tabela. No segundo tempo, a necessidade de salvar o jogo falou mais alto que o ego do treinador. Quando o Endrick finalmente foi chamado para entrar em campo, o clima no estádio mudou instantaneamente. O brasileiro não precisou de tempo para se adaptar ao ritmo da partida. Com exatos 3 minutos de jogo, ele recebeu a bola e desferiu um passe de gênio. Foi o suficiente para abrir o placar. Foi uma jogada que destruiu qualquer argumento sobre falta de vontade ou cansaço. A precisão do passe mostrou que o Endrick estava totalmente ligado e focado em resolver a partida. Naquele momento, todas as câmeras se voltaram para o banco de reservas, buscando a reação de Paulo Fonseca. O treinador, que passou a semana dizendo que o garoto não era a solução, viu seu time marcar graças ao lance magistral de quem ele tentou diminuir. A assistência foi a prova cabal de que a qualidade técnica do brasileiro está muito acima do esquema engessado que o técnico vinha tentando impor. Se a assistência já havia sido um recado claro, o que aconteceu 7 minutos depois foi o nocaute técnico. O Endrick recebeu a bola na ponta esquerda, encarou a marcação e partiu para dentro com a força física que o caracteriza. Ele disparou um chute violento que o goleiro mal conseguiu ver. No rebote daquela bomba, Tolisso apareceu para conferir e ampliar a vantagem para 2-0. Em menos de 10 minutos em campo, o atacante brasileiro havia participado diretamente de todos os gols da equipe. Ele transformou um time morto em uma máquina de ataque. Foi uma lição de eficiência que calou os críticos e mostrou que o Endrick não precisa de discursos motivacionais agressivos
suficientes para render o esperado. O garoto simplesmente entrou e fez o que sabe fazer de melhor: decidir jogos. A cada toque na bola, ficava evidente que ele era o motor do Lyon e que qualquer tentativa de deixá-lo fora do time titular era um erro grosseiro. A vitória estava garantida e o autor intelectual do triunfo tinha nome e sobrenome: era o Endrick. O que mais impressionou a todos foi a reação do Endrick após decidir a partida. Ele não procurou as câmeras para provocar, não fez gestos para o treinador e nem postou indiretas nas redes sociais. Ele agiu com a serenidade de um veterano que sabe exatamente o seu valor. Essa maturidade psicológica é o que diferencia o craque do jogador comum. O brasileiro entendeu que a melhor resposta para a injustiça é o desempenho dentro das quatro linhas. Enquanto Paulo Fonseca usava o microfone para criar polêmicas, o Endrick usava as chuteiras para entregar resultados. Essa postura profissional fortaleceu a imagem do jogador perante a um grupo de jogadores que viu nele o líder capaz de salvar o emprego do próprio técnico que o atacou. O Bob mostrou que está pronto para os maiores desafios da carreira e que as críticas externas não abalaram sua confiança. Ele saiu de campo como um herói indiscutível, mantendo a humildade de quem sabe que o trabalho ainda está longe de terminar, mas com a certeza de que a sua verdade foi dita com a bola nos pés. Lá em Madrid, a atuação do Endrick foi celebrada como uma vitória pessoal contra o autoritarismo. O jornal AS não poupou críticas ao Paulo Fonseca, classificando a decisão de barrar o brasileiro como uma audácia injustificável. Os espanhóis, que aguardam ansiosamente o retorno do jogador ao Real Madrid, destacaram que o Lyon hoje se resume ao talento de um garoto e mais 10 peças complementares. A imprensa merengue questionou como um treinador pode tentar queimar um ativo tão valioso em benefício próprio. Para os jornalistas de Madrid, o Endrick provou que está em um nível de maturidade e prontidão que o coloca como um dos melhores sub-20 do mundo, independente do que o técnico português diga. A tentativa de Fonseca de diminuir o valor do atleta foi vista como um tiro no pé, já que agora o mundo inteiro viu que o Lyon só funciona quando o brasileiro tem liberdade para criar. A pressão sobre o treinador aumentou, pois agora ele terá que explicar por que tentou sabotar o próprio sucesso tático ao perseguir o melhor jogador do elenco. A maior surpresa, no entanto, veio na coletiva de imprensa após a vitória. Com os 3 pontos garantidos, Paulo Fonseca teve a audácia de afirmar que suas críticas pesadas foram uma estratégia planejada para obter uma reação do Endrick. Segundo o treinador, ele sabia que ao provocar o jogador em público, ele entraria com mais raiva e vontade de decidir. Essa mudança de narrativa foi vista como um oportunismo barato. É fácil se declarar um gênio da psicologia esportiva quando o resultado é positivo graças ao talento individual de quem você tentou humilhar. Se o Lyon tivesse perdido, as críticas de Fonseca continuariam sendo usadas para culpar o garoto. Ao tentar se apropriar do sucesso do Endrick, o técnico perdeu ainda mais credibilidade com quem entende de vestiário. A verdade é que o talento do brasileiro atropelou a teimosia do comandante e a desculpa da estratégia soou como uma tentativa desesperada de não admitir que ele estava errado desde o início da semana. As estatísticas do Endrick no Lyon mostram que as reclamações de Paulo Fonseca não possuem base na realidade. Com 16 jogos disputados, o atacante já soma 6 gols e 5 assistências, mantendo uma média de participação direta em gols que poucos jogadores na Europa possuem atualmente. Ele é o artilheiro do time e o principal garçom, provando que é o coração do ataque francês. Cobrar que um finalizador de elite tenha um comportamento defensivo de um volante é um erro de leitura tática do treinador. O Endrick entrega exatamente o que se espera de um fenômeno: gols, passes decisivos e jogadas de impacto. Os dados mostram que o rendimento dele é consistente, mesmo com o time oscilando coletivamente. Tentar rotulá-lo como preguiçoso ou sem vontade é ignorar o fato de que ele é o jogador mais eficiente do elenco. O sucesso do Lyon nessa temporada está diretamente ligado aos pés do brasileiro e os números são o escudo que protege o jogador contra qualquer tentativa de difamação vinda do próprio clube. Um fator determinante para a dedicação do Endrick é o seu objetivo maior, a Copa do Mundo de 2026. O jogador sabe que cada minuto no Lyon é uma oportunidade de convencer Carlo Ancelotti e a comissão técnica da seleção de que ele é o dono da camisa 9. Por isso, ele se recusa a entrar em polêmicas vazias ou se deixar abalar por críticas de treinadores de clube. O nível de foco do garoto é profissional ao extremo. Enquanto Paulo Fonseca se preocupa com o microfone, o Endrick se preocupa com o condicionamento físico, com a análise dos adversários e com a finalização perfeita. Ele entende que o Lyon é um trampolim para o seu retorno triunfal ao Real Madrid e para o protagonismo no Mundial. Essa ambição saudável é o que o mantém equilibrado e produtivo. O garoto joga com a responsabilidade de quem carrega as esperanças de uma nação, e essa pressão externa é muito maior do que qualquer cobrança injusta feita em uma coletiva de imprensa na França. A postura de Paulo Fonseca criou um risco real
de divisão no vestiário do Lyon. Os outros jogadores observaram atentamente como o técnico tratou o principal destaque do time. Ao verem o Endrick se expor daquela maneira, o sentimento de insegurança se espalhou entre os atletas. Afinal, se o técnico faz isso com a sua maior estrela, o que ele não faria com os jogadores menos badalados? A liderança de Fonseca foi colocada em xeque, pois o grupo percebeu que o sucesso da partida veio do talento que o treinador tentou suprimir. O respeito no futebol é conquistado através da proteção e do suporte mútuo, e a conduta do técnico foi o oposto disso. O Endrick, com a sua resposta em campo, acabou ganhando ainda mais a admiração dos companheiros que agora o veem como o salvador da pátria. Se Fonseca não mudar sua forma de gerir os egos e talentos do elenco, ele poderá enfrentar uma rebelião silenciosa, onde os jogadores param de correr pelo técnico para correr apenas pela própria sobrevivência e pelo companheiro que foi injustiçado. No encerramento dessa polêmica, fica a lição de que o futebol não aceita desaforo e não permite que a mentira perdure por muito tempo. O Endrick provou que o seu valor é inquestionável e que a bola sempre pune a soberba. O Lyon conquistou uma vitória fundamental, mas o grande vencedor moral foi o atacante brasileiro. Ele mostrou que a melhor maneira de lidar com a perseguição é através da competência absoluta. Paulo Fonseca pode tentar vender a ideia de que foi um mestre da psicologia, mas os fatos mostram que ele foi salvo pelo talento de quem tentou queimar. O futuro do Endrick continua brilhante e sua trajetória rumo ao topo do futebol mundial parece imparável. Que essa reviravolta sirva de exemplo para todos os jovens atletas. O trabalho duro e o silêncio focado são as melhores armas contra a injustiça. O Brasil segue orgulhoso do seu camisa 9, que demonstra cada dia estar pronto para herdar o trono dos grandes ídolos do nosso futebol. O Hexa passa pelos pés de quem sabe transformar críticas em gols e vitórias históricas. Mas e aí? Na sua opinião, Paulo Fonseca foi oportunista ao dizer que tudo era estratégia? Você acha que o treinador errou feio ao criticar o Endrick em público? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.